Olá, crianças. Continuando as aulas das frações, nós vamos entrar agora em porcentagem. Já teve algumas aulas lá no CMSP, quem não assistiu, procura lá, né? Que as aulas do CMSP são muito boas também. Então, as porcentagens, elas correspondem às frações com denominador 100, ou frações equivalentes a ela. Nós já estudamos frações equivalentes. Como que representa? Então, 9%. Nós podemos representar colocando 9, fração, e no denominador 100. Então, o número da porcentagem vai no numerador e o porcento é sobre 100. Ou ainda, nós podemos dividir 9 por 100, que vai dar o valor decimal. Como que divide? Então, você coloca o número aqui e volta da direita para a esquerda a quantidade de zeros. Então, o 9 é 1 e o 0 aqui, quando não tem número, você vai acrescentando 0. São 2 zeros. Então, o 9, o 0, vírgula. Aí, você coloca o outro 0 aqui. 9 centésimos. Nós já estudamos também como se lê os valores decimais. 25%. Então, 25 em cima da fração, o denominador vai ser 100. Dividindo, você coloca o 25, são 2 zeros, são 2 casas decimais. 1, 2, vírgula. Aí, coloca o 0 onde não tem número. Como que se lê? 25 centésimos. Lembra, aqui é décimos, aqui é centésimos e aqui é milésimos. Lembra que nós estudamos a ordem dos valores decimais? Então, aqui como é 25, 25 está na casa dos centésimos. O 9 também está na casa dos centésimos. Aqui, 250%. Então, você vai colocar os 250 no numerador, o 100 no denominador, ou na forma decimal. Quando você divide 250 por 100, dá um valor inteiro, né? Que é o número 2. Você vai colocar os 250, vai voltar 2 casas e colocar a vírgula. Nesse caso, tem valor inteiro, não é o 0. Então, fica 2 inteiros, que a gente já viu como que se lê, e 50 centésimos. Aqui é o décimo, aqui é o centésimo. Nós já vimos isso também. Resolução da porcentagem. Então, 8% de 400. Nós também fizemos exercício sobre isso. O 8% nós podemos colocar na forma de fração. O D representa uma multiplicação e 400. Como que resolve? Como que é uma multiplicação entre frações? É como se o 400 tivesse sobre 1, porque todo número é uma fração. Todo número natural, ele é uma fração. Então, mesmo que não esteja um número embaixo, significa que é o número 1, porque não é usual você colocar o número 1. Por que isso? Porque todo número dividido por 1 dá ele mesmo. Não é usual. No caso da multiplicação, para facilitar, você coloca. A multiplicação é numerador com numerador, denominador com denominador. Então, sempre que você vai multiplicar uma fração, é o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. 8 vezes 400 dá 3.200. E 100 vezes 1 dá 100. Terminou de fazer a multiplicação, você vai fazer a divisão, porque toda fração é uma divisão. Então, você divide 3.200 por 100, dá 32. Por que que eu cortei os zeros? Quando você tem uma divisão e tem esses zeros, você pode cortar para facilitar a conta. Então, aqui tem um zero, eu cortei com o de baixo, aqui tem outro zero, eu cortei com o de baixo. Ficou 32 dividido por 1, que dá 32. Outra forma de você fazer essa conta é
você transformar o 8 em decimal, em número decimal, né? O 8 centésimos, tá em forma de fração. Ah, acho melhor fazer em forma decimal para facilitar a conta. Aí você transforma ele em número decimal, copia o 8, volta 2 casas, ficou 0,08 centésimos. E multiplica por 400. Aí você vai ter que fazer a continha. 8 vezes 00, 8 vezes 00, 8 vezes 4, 32. São 2 casas decimais, você conta 1, 2 e põe a vírgula, deu 32 também. Tá? São as 2 formas de você fazer. Outro exemplo, 32% de 1.200. Então, eu transformo 32% em fração, 32 sobre 100. O D vira uma multiplicação, 1.200. Se eu não me engano, eu fiz alguns exercícios, sim, tem uns exercícios lá na frações parte 1, parte 2, parte 3, em alguma das partes tem essa questão aqui. Então, você vai multiplicar, né, o 32 por 1.200, dá o valor de 38.400. E o 100 sobre vezes 1 dá 100. Só fazer a divisão. Corta-se os zeros para facilitar a conta. Ficou 384 sobre 1, que dá os 384. Outra forma de fazer é transformar o 32 sobre 100, 32 centésimos, em número decimal. Então, você copia o 32, volta 2 casas, que são os 2 zeros do 100. Então, ficou 0,32 centésimos. E depois você faz a multiplicação por 1.200. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Coloco o maisinho aqui para poder fazer a conta da multiplicação. A gente já fez multiplicação em sala de aula, se eu não me engano. Lá no começo do ano. Acho que deu tempo de fazer a multiplicação em sala de aula. Aqui, 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Soma 0, 0, 4, 2 com 6, 8 e 3. 2 casas decimais, voltam 2 e coloca a vírgula. Deu o valor de 384. Outra forma de fazer 32 centésimos de 1.200. Você pega o 1.200, divide por 100 e multiplica o resultado por 32. Então, 1.200 dividido por 100 dá 12. E 12 vezes 32 dá 384. São as 3 formas que você pode fazer. Você faz aqui, você compreendeu melhor, você acha mais fácil. Aí fica a seu critério, tá bom? Também na área continuando nessa área de porcentagem, nós calculamos o que com a porcentagem? Os juros e os descontos. Nós vemos isso muito nas compras a prazos ou na compra à vista. Então, nas lojas, eles põem os valores dos juros. Então, você vai fazer uma compra a prazo e é 6% a taxa de juros. Então, você vai... aqui tem um exemplo, por exemplo, a cada R$100, você vai tirar 6%, vai dar um acréscimo de R$6 na compra. No caso dos descontos, um exemplo, 10% de desconto. Então, um produto que custa R$100, ele terá um desconto de R$10
porque é 10% de desconto. Então, nós usamos muito a porcentagem em compras à vista e a prazo. Nós vamos ver agora operações com frações. Então, qual a operação que a gente vai fazer? A adição e subtração de frações. Então, a adição, quando os denominadores são iguais, a adição e subtração fica fácil, porque você vai repetir o denominador e fazer a continha só com o numerador. Então, tanto a adição quanto a subtração de frações com denominadores iguais é fácil de fazer. Ó, 3 décimos mais 4 décimos, o denominador permanece igual e você vai fazer a soma somente do numerador. 3 mais 4, 7. Na subtração, a mesma coisa. 5 sétimos menos 3 sétimos. O 7 permanece no denominador, você vai calcular somente o numerador. 5 menos 3, 2. Aqui tem as duas operações. Tem a mais, que é a adição, e o menos, que é a subtração. O denominador é igual, então o denominador vai permanecer 20. Você vai fazer as continhas somente com o numerador. 12 mais 18 menos 5 dá 25. 25 vinteavos. Pode deixar assim a fração? Você pode simplificar numa fração irredutível. Dá para dividir por quanto o numerador e o denominador? Tem que ser o mesmo número para você fazer a simplificação da fração. Então, nós descobrimos que pode fazer pelo número 5. Então, 25 dividido por 5 dá 5. Pode olhar lá a tabuada. 5 vezes 5, 25. E 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 5, 20. Chegamos na fração irredutível. No caso, quando os denominadores são diferentes, é um pouco mais complicado. Mas dá para resolver. Vamos aprender então. Denominador diferente. Uma soma de duas frações com denominadores diferentes. Primeiro passo, nós temos que colocar as duas frações com o mesmo numerador. Como que nós calculamos isso? Nós fazemos o MMC de 3 e 4, que são os valores que estão no denominador. Então, nós pegamos os valores que estão no denominador da fração e vamos calcular o MMC. Então, você pega esse valor, separa por vírgulas, coloca um traço. Nós vamos fazer, verificar por quais números nós podemos dividir para chegar no valor. Então, começa sempre com o número 2. Nós fazemos com os valores primos. 4, dá para dividir por 2? Dá. 3 não dá, então nós repetimos aqui embaixo. Então, relembrando, pegamos o valor que está no denominador da fração e vamos tirar o MMC, mínimo múltiplo comum. Colocamos entre vírgula e colocamos um traço. Vamos dividir, começando sempre pelo número 2. São sempre números primos. 3 não dá para dividir por 2, nós repetimos embaixo. 4 dá para dividir por 2, que dá o número 2, nós colocamos o resultado aqui. Dá para dividir novamente por 2? Dá, então nós colocamos novamente o 2 aqui. O 3 não dá, repetimos embaixo. 2 dividido por 2 dá 1. Quando chega o número 1, você não precisa dividir mais, acabou a divisão desse número. No caso, ainda tem o 3 aqui. Por 2 não dá mais, passamos para o próximo número, que é o 3. Nós já vimos números primos também. 3 dividido por 3
dá 1. Ficou 1, acabou a continha. Vamos calcular agora o resultado. Aqui tem dois números 2, fica 2 elevado a 2. Multiplicando o 3. 2 elevado a 2 é 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. Então, chegamos no mínimo múltiplo comum dessas duas frações. Colocamos o resultado embaixo. Qual é o próximo passo? O próximo passo é você transformar o numerador também. Como que fazemos isso? Pegamos o resultado do MMC, dividimos pelo denominador e multiplicamos pelo numerador. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Esse resultado nós colocamos no numerador. Repetimos o sinal. 12 dividido por 4 dá 3. Vezes 1, 3. Colocamos aqui. Então, nós transformamos essas duas frações em frações equivalentes com o mesmo denominador, para poder calcular. Tá no mesmo denominador, colocamos então o denominador aqui e fazemos a continha com o de cima. 8 mais 3, 11. Chegamos no resultado da conta. Então, o passo com denominadores diferentes é tirar o MMC e transformar numa fração equivalente para poder resolver, tá bom? Mais um exemplo. Agora de subtração. Então, são duas frações com denominadores diferentes. Qual é o processo? Pegar o denominador dessas frações e tirar o MMC, o mínimo múltiplo comum. Como que faz isso? Você pega esses valores, separa por vírgula, coloca um traço e vamos dividir pelos números primos. Começa pelo número 2. Dá para dividir esses números por 2? Dá. Tanto o 6 quanto o 4 divide por 2. Quanto é 6 dividido por 2? 3. 4 dividido por 2? 2. Dá para dividir por 2 ainda? Sim, tem um número aqui que ainda divide 2. Então, nós repetimos o número 2. Até quando não dá mais para dividir. 2 dividido por 2 dá 1, o outro não dá, nós repetimos aqui. Agora, não dá mais por 2, mas dá por 3. Então, nós dividimos por 3, ficou 1 aqui no final, acabou a conta. Juntamos. São 2 vezes 2, 2 elevado ao quadrado. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Por coincidência, também aqui deu 12. Colocamos no denominador das duas frações, 12. Agora, nós temos que calcular o numerador. Como que calcula? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 12 dividido por 6. Que número multiplicado por 6 dá 12? Olha lá a tabuada, é o número 2. 2 vezes 6, 12. Né? Então, 12 dividido por 6 dá 2, vezes 5, 10. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 3, 9. Então, você divide pelo denominador, multiplica pelo numerador. O resultado deu 9. Tá? Repetimos o sinal, que é a subtração. Está com o denominador igual, agora ficou fácil. Você coloca o denominador aqui e vai fazer a continha com o numerador. 10 menos 9, 1. Então, o resultado ficou 1/12. Mais um exemplo.
Então, aqui tem as duas operações, tanto a subtração quanto a soma. É o mesmo procedimento, só que agora são 3 frações. Você vai pegar os 3 denominadores, que são diferentes, e vai fazer o MMC, o mínimo múltiplo comum, dos 3 números, tá? Então, você separa o denominador por vírgula, põe o traço e vamos fazer a continha. Dá para dividir por 2? Dá, o 6 e o 2 dá para dividir. Então, você coloca o 2, 6 dividido por 2 dá 3, 2 dividido por 2 dá 1, e 5 não divide, a gente repete. Dá para dividir por 2? Não. Dá para dividir por 3? Sim. Então, você coloca o 3, 3 dividido por 3 dá 1, o 1 você repete, porque já acabou a continha aqui para ele, e o 5 não divide 3, você repete o 5 aqui. Dá para dividir por 3? Não. Qual é o próximo número? É 5. Os números primos, né? 2, 3, 5. 5 divide 5? Sim, dá 1. Ficou tudo 1, acabou a conta. Vamos fazer a multiplicação. 2 vezes 3 vezes 5. Dá 30. 2 vezes 3, 6, vezes 5, 30. Pode olhar lá a tabuada. Então, esse 30 vai ficar aonde? No denominador das frações. O sinal você repete, menos e mais. E agora, nós vamos calcular o numerador de cada fração. Como que calcula? Divide o valor que você encontrou pelo denominador e multiplica pelo numerador. Isso você vai fazer com todas as frações, todas. Então, 30 dividido por 6, olha lá a tabuada, você vai ver que é o 5. 5 vezes 5, 25. Colocou no denominador o resultado. 30 dividido por 2, 15. 15 vezes 1, 15. Colocamos o resultado aqui. 30 dividido por 5 dá 6. Vezes 2, 12. Não sabe tabuada? Olha a tabela de tabuada. Se eu não me engano, eu dei no começo do ano uma tabela para vocês. Se vocês não têm, façam uma. Se tem condições de pegar pela internet, imprime uma. Se não, faz à mão mesmo. Deixa a tabelinha lá de tabuada. Então, você colocou e fez a continha, achou o numerador de todas as frações. O denominador é igual, copia o denominador e vamos fazer a continha com o numerador. 25 menos 15 mais 12 dá 22 30avos. Pode deixar assim? Tem como simplificar a fração? Você simplifica a fração e transforma na fração irredutível. Dá para dividir por 2, tanto o numerador quanto o denominador. Então, 22 dividido por 2 dá 11, 30 dividido por 2 dá 15. Ficou 11 quinzeavos. Chegou no resultado final. Então, essa foi a aula de hoje, de operações com frações e porcentagem. Vou passar alguns exercícios para fixar. Tá bom? Bons estudos para vocês.